povo da Terra! E aí, você já viu o episódio 66 de Dragon Ball Super? Bem, antes de falar sobre esse episódio, deixa eu falar aqui com vocês de um aplicativo que tem tudo a ver com Dragon Ball e tudo a ver com o nosso canal. Há um tempo atrás eu falei aqui sobre o Amino, que é uma nova rede social que eu tô usando bastante, que é voltado pra galera que curte animes em geral. Só que dessa vez eles lançaram um aplicativo exclusivo pra gente, pros verdadeiros fãs de Dragon Ball. É o Dragon Ball Amino. O Dragon Ball Amino é um aplicativo bem simples, bem fácil de mexer, levinho. É só você instalar e você faz o cadastro, daí você pode procurar os assuntos do seu interesse em Dragon Ball. Você também pode personalizar a sua conta com imagens e gifs de Dragon Ball que você tiver no seu celular. Daí você faz comentários sobre o que você tá achando de Dragon Ball Super e pode expor as suas teorias. Também pode ir lá tirar dúvidas com uma galera que manja bastante do assunto. E você também pode conversar em tempo real com outros fãs de Dragon Ball e criar posts aí super interativos sobre tudo que estiver relacionado à franquia. Então vai lá e instala o programa, que tá disponível tanto para Android quanto para iOS. Os links estão aqui na descrição, junto com o link do meu perfil. Aliás, não deixe de me seguir lá na Dragon Ball Amino, porque eu tô sempre por lá na comunidade fazendo uns posts bem legais. Então, se você me ver por lá, me adiciona que eu vou te seguir de volta, combinado? Então, bora falar sobre esse episódio? Depois da vinheta. Sério, gente, eu nem sei como começar a falar desse episódio. Imagina tudo de foda que pode acontecer em Dragon Ball, pega e taca tudo no mesmo episódio. Tivemos luta, tivemos Vegito, tivemos o Trunks decidindo a porra toda, ou aparentemente decidindo, mas assim como eu tinha dito em umas análises atrás, que eu gostaria que o Trunks fosse o grande responsável pelo arco. Afinal, é o mundo dele, os problemas envolvem ele, a raiva do Zamasu também está relacionada às atitudes dele aí viajando pelo tempo. Enfim, eu sei que toda semana eu falo isso, já tô até cansada de falar isso, mas esse episódio foi realmente o melhor episódio de Dragon Ball Super até agora. E tem mais, está pra ser um dos melhores, isso se não for o melhor de toda a franquia Dragon Ball. Claro que essa é só a minha humilde opinião, gente, claro que vocês podem discordar à vontade dela. Mas sinceramente, eu não tenho nada a reclamar desse episódio, eu só tenho elogios aqui pra fazer. Como ouvimos, o episódio continua naquela disputa do Kamehameha do Goku com o cólera sagrado do Zamasu que vimos no último episódio. E foi aquela clássica disputa de poderes se chocando que é tão característica na franquia. E claro, Goku não desiste e usa todo o seu poder no Kamehameha de uma forma que eu nunca vi numa luta, desde aquela luta contra o Cell. Acabou que o Kamehameha perfurou o poderzão do Zamasu, atingindo ele em cheio, né, gente? E o ataque fez lá com que o Zamasu ficasse metade deformado, com uma metade meio roxa, tipo duas caras do Batman. E, gente, que porra foi essa do Goku surpreendendo todo mundo, fazendo novamente o Kaioken como Super Saiyajin Blue, mandando lá o Zamasu pra longe, destruindo aquela auréola lá nas costas dele. O legal é que o anime não abusou do Kaioken, ele só serviu mesmo como o último ataque pro Goku, achei isso bacana. Que aí logo depois de usar o Kaioken, ele perdeu a transformação do Blue e ficou lá na merda. Só que o Zamasu lá todo ferrado, mesmo sem a auréola, parece que começou a se recriminar, se chamando lá de Deus fraco, de inútil. E chama pela luz da justiça pra que ela o ataque e tal. Daí começaram a cair aqueles raios doidos lá em cima dele. Eu não entendi muito bem essa parte, ela não ficou muito clara. Mas pra mim ele tava reunindo forças, é o que eu acho. E aí a gente fica sabendo que o Zamasu tá lá com o corpo todo bugadão, porque ele era imortal, mas o Black não era, né? Ou seja, o corpo mortal do Black tava interferindo no corpo imortal do Zamasu. E isso tava deixando a fusão do Zamasu bugada. Com esse ponto fraco, óbvio que a galera tinha uma chance, mas precisava de uma forcinha extra, né? E qual seria a solução? Sim, essa foi a deixa para que Goku e Vegeta realizassem a tão esperada fusão e assim surgisse o lendário Vegito, cara, que saudade do Vegito. Só que antes do aparecimento desse mito, infelizmente muita gente surtou com alguns detalhes que esse episódio trouxe sobre a fusão. O Gowasu explica que os efeitos da fusão com os brincos só dura 1 hora naqueles que não são Kaioshins. Ou seja, se a fusão for feita por dois seres que não são Kaioshins, ela só dura 1 hora. Aí a galera surtou, disseram que o Toriyama tava fumado, que ele errou feio, errou rude, enfim. Foi um chilique generalizado aí por causa dessa nova informação. Mas calma aí, gente, vamos lá. Em Dragon Ball Z nunca foi confirmado que a fusão Vegito se desfez por causa do Buu. Na verdade, o Goku nem sabia direito por que a fusão acabou quando o Vegito tirou o campo de força. No anime, tem até um diálogo que diz que talvez a atmosfera terrível dentro de Majin Buu tenha de alguma forma evitado a fusão. Mas além desse diálogo, não está no mangá, que é a narrativa canônica. Isso foi só uma suposição do Goku. Além disso, o Vegito enrolou pra caralho naquela luta contra o Majin Buu, ou seja, não tem
tem nada de absurdo em pensar que aquela luta durou 1 hora. Outra coisa, gente, é que os Kaioshins não sabem de tudo, igualzinho não, gente. Cada um sabe de alguma coisa. O próprio Shin, que já era um Kaioshin há um caralhão de tempos, nem sabia de nada sobre os brincos. Já o Zamasu e o Goasu sabiam sobre a fusão com os brincos, gente. Nada demais nisso. Aliás, o inútil do Shin não sabia nem quem era o Zeno-sama. Então não vejo nada de absurdo em o Goasu saber mais detalhes sobre os brincos do que o Kaioshin velho, por exemplo. Até porque os Kaioshins não entram em contato com os humanos, eles não fazem amizade com os humanos, eles são deuses. Claro, Goku e seus amigos foram uma exceção, mas, querendo ou não, os Kaioshins apenas observam e acompanham as evoluções dos humanos. Então, obviamente, nenhum humano chegou a usar os brincos, muito menos 2 humanos. O velho Kaioshin simplesmente não sabia do resultado e achou que fosse uma fusão eterna. É tipo a mesma coisa que aconteceu no passado, quando ele e uma bruxa se fundiram. Sem contar que ele ficou uma porrada de tempo aprisionada dentro da espada Z, então é muito comum que o Goasu tenha mais conhecimento do que ele. Ah, mas aí você pode se perguntar, mas se o Black virou Kaioshin quando usou os brincos, o Goku e o Vegeta deveriam ter se tornado também. Só que peraí, gente, se a fusão no passado se desfez, então significa que não basta só pôr os brincos pra se tornar um Kaioshin. Só que antes do Goasu dar um brinco Potara ao Zamasu pra eles irem ao planeta Babari, o Goasu diz que os únicos com permissão de viajar no tempo são os Kaioshins, e que um aprendiz de Kaioshin não poderia ir. Por isso o Goasu teria promovido o Zamasu temporariamente a Kaioshin. Em momento algum, o Goasu diz que é o brinco quem promove alguém a Kaioshin, entendeu? Então fica claro que o brinco é como se fosse um acessório pra se usar o anel, e não que o brinco transforma aí qualquer Zé Ruela em Kaioshin, vai. Sem contar que o Zamasu já era o próprio sucessor do Goasu assim que ele morresse. Olha, então eu sei que muita gente vai encontrar defeito aí nesse negócio, vai falar mal desse episódio por causa disso, mas eu sei que no fundo é porque a galera queria ver aí uns 20 episódios de Vegeta lutando, vai, eu também. Mas não foi bem assim, pra mim não dá pra reclamar de algo que foi bem amarrado na história pra justificar essa nossa vontade aí de ver o Vegeta. Então, voltando ao episódio, o Vegeta finalmente aparece depois de não sei quantos anos. E é claro, com aquela sua frasezinha clássica que combinou pra caralho com a zoeira BR da galera. E, gente, puta que pariu, eu sei que a luta foi bem curtinha, mas quem viu o episódio não pôde deixar de sentir toda aquela nostalgia ao ver Vegeta lutando novamente. Se contra Majin Buu, o Vegeta chamou a sua transformação de Super Saiyajin como Super Vegito, ele aqui contra Zamasu chama o Super Saiyajin Blue de Vegito Blue. E ele já começa foda para o poderzão do Zamasu com uma só mão, dá um soco e uma bica no meio do discurso de Zamasu sobre os humanos querendo imitar os deuses, chama o Zamasu pra porrada igual ele fez com o Buu no passado, e óbvio, zomba muito do Zamasu, menosprezando o poder dele de um deus. E, gente, que cena foi aquela do Vegeta atravessando o Zamasu com uma espada de Ki, a mesma espada que estraçalhou o Buu. Quando eu disse que essa luta seria nostálgica, eu não estava exagerando, foi realmente incrível essa cena. E o Vegeta revelando pro Zamasu que ele não é mais imortal. E pior, dizendo que ele não pode mais eliminar os humanos porque agora parte do Goku pertence ao seu corpo. Eu achei até que com isso o Zamasu ia se tocar aí do quanto que ele era hipócrita, né? Mas eu realmente fiquei surpresa com a explicação do cara. Na verdade, ele sempre desejou isso. Ele sempre desejou obter o corpo do Saiyajin que conseguiu superar o poder dos deuses. Ou seja, o Goku era a personificação da falha dos deuses. E ao se unir com o Goku em seu próprio corpo, o Zamasu pretendia espiar os humanos e as falhas dos deuses. Gente, não tem como, Zamasu é o vilão mais complexo que já apareceu em Dragon Ball, sem dúvidas. Apesar do Vegeta ter zoado ele nesse momento, essa cena lá dele chorando, dizendo que as suas lágrimas iam purificar o mundo, foi muito forte. O cara realmente tem toda a convicção de que ele tá fazendo aquilo que ele acha que é certo, né? Nesse momento, o Zamasu começa a aumentar de tamanho e a gente percebe que ele não tá mais se regenerando, e sim se deformando. Ele tá ficando cada vez mais bugado, horroroso. Ou seja, tudo isso estava acontecendo por causa da fúria, do ódio e dos sentimentos em relação às contradições aí que existem entre os deuses e os humanos. Nisso, a Bulma chega com a máquina do tempo, a Mai entrega pro Trunks a espada quebrada dele, a pedido daquela menininha que muita gente achou que ela morreria nesse episódio. Mas ainda bem que o autor não fez essa maldade com a garotinha, né, gente? E bem no meio dos desejos de vitória das crianças, o Trunks decidiu usar seu Sharingan boladão novamente. E foi até o Yu Hakusho criando uma lâmina de Ki bem ao estilo do Kuwabara e partiu pra batalha. Outra coisa legal é que enquanto o Vegeta tava lá rebocando o Zamasu, nós vimos uma técnica poderosíssima que era exclusiva dos jogos, o Final Kamehameha. Mas mesmo sendo talvez a técnica mais poderosa já vista por Vegeta, não teve jeito, o Zamasu sobreviveu ao ataque e infelizmente a fusão do Vegeta acabou antes de completar 1 hora. Tudo isso porque o Vegeta acabou usando
todo o seu poder e a fusão não aguentou. E se essa era a chance do Zamasu acabar com Goku e Vegeta, na verdade esse foi o momento que alguém conseguiu brilhar ainda mais que o Vegito nesse episódio. O nosso Trunks entra na briga com a sua nova espada de Ki, salva Goku e Vegeta da sua morte certa. E mesmo o Zamasu chamando o Trunks de fraco e zombando dele por continuar desafiando os deuses, nosso Trunks não desiste e involuntariamente começa a reunir o Ki de todo mundo do planeta, gente. Inclusive o de Goku e Vegeta, cara, lembrou muito a Genkidama. Na verdade, a ideia é realmente idêntica à da Genkidama. A diferença é que esse poder inteiro foi canalizado no próprio Trunks e na espada dele. E ficou enorme, parecia até uma Zambatou de Ki. E foi com essa espada de energia acumulada do Trunks e com a força de vontade dos humanos, junto com um dos discursos mais épicos do Trunks, que o Zamasu foi cortado ao meio e Dragon Ball Super conseguiu a proeza de alguém imitar mais que o Vegito, que inclusive era a tão aguardada atração desse episódio, né, gente? Mas eu achei muito justo que foi o Trunks que resolveu a porra toda. Eu sei, gente, o Vegito tava foda, eu acho o Vegito muito foda, mas esse final do Trunks foi merecidíssimo. Eu realmente fiquei sem palavras, gente, porque, cara, por tudo aquilo que o Trunks passou, o cara se fudeu muito nesse mundo dele, esse é o mundo dele. Nada mais justo que ele não fosse um mero coadjuvante nessas lutas, né? O seu papel aí nessa porra definitivamente entrou pra história na franquia. O Trunks aí foi tipo o Gohan contra o Cell, só que sem as merdas que o Gohan fez naquela saga, né? E infelizmente o episódio acaba, e eu não sei se essa foi a melhor análise que eu fiz, mas foi a análise do melhor episódio que eu já assisti na minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei. Se você gostou desse vídeo, dá like, compartilha. Se ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever no canal pra ajudar a minha meta aí de chegar ao fundão com 50 mil. Será possível? Acho que não. Um beijo, até o próximo vídeo.